O cérebro do TDAH e do TOD, eles não sabem lidar com o não e não sabem frear direito. O TDAH, ele afeta o córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável por autocontrole, tolerar frustração, esperar, pensar antes de agir. Então, o TDAH, ele automaticamente, porque ele é afetado, ele não sabe lidar com essas frustrações, não sabe lidar com o espera ou pensar antes de agir. Eles simplesmente agem no calor da emoção. Isso é o TDAH e o TOD adulto, infantil, juvenil, em todas as idades. É o córtex que afeta a parte frontal do cérebro do TDAH e do TOD. Ou por isso, eu não sei me controlar, eu não tolero frustrações, eu não sei esperar. Pensar antes de agir, isso é fora de cogitação. Para o TDAH e o TOD, isso é bem difícil. Quando a criança e o adulto ouve a palavra não, o cérebro não consegue assimilar, ok, eu vou esperar, eu sei lidar com isso. O TDAH ele não sabe falar o ok quando é dito para ele não, não é agora, não é o momento. Eles não conseguem. E não é falta de obediência ou falta de amor, não. É o cérebro que não consegue lidar com a palavra não. Ele entra num alarme, como que eu posso dizer para você? Ele entra em alarme, ele não sabe obedecer, eles não sabem lidar com isso. É como se o cérebro deles gritasse perigo. É como se o cérebro dele assimilasse para ele que algo está fora do controle, ele está sendo impedido de algo. Simples não, tá? Que o não pra gente é frustrante? É frustrante, muitas das vezes é frustrante. Quer dizer, a maioria das vezes o não, ele é bem difícil pra gente. Imagine pro TDAH e o TOD. O não, ele se torna inúmeras vezes pior. Porque eles entram num alarme, eles entram num sistema, num modo alarme o tempo todo. O TDAH e o TOD, eles estão num alarme o tempo todo. E como lidar com isso? Como conseguir fazer eles entender o não de uma maneira diferente? No próximo vídeo, vocês se inscrevem no canal, deixa o like, aperta o sininho de notificação, porque no próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês no dia a dia, porque eu não sou uma especialista não, tá, gente? Eu sou uma mãe que vivo a neurodivergência todos os dias dentro de casa. Eu estou falando aqui como mãe, não como especialista. Eu falo do TDAH e do TOD na vida, no dia a dia e na vida real como ele é. Então a gente vai estar falando agora sobre o TOD. O porquê que o TOD não consegue lidar com a palavra não. É bem difícil, tá, gente? É bem difícil pro TOD e pro TDAH lidar com isso. Porque para eles é frustrante. Para eles é uma ameaça. Para eles o não soa como um não. Soa como um ataque. E como lidar com isso? Agora nós vamos estar falando sobre o TOD. Porque que eles não sabem lidar com o não. Mas no próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês como lidar com o TDAH e o não, mediante ao não que nós muitas das vezes temos que falar. Eles pequenos. Eles adultos, é lá fora que eles vão receber o não. Lá fora que eles vão dizer, não pode fazer isso. É na empresa, é na escola, é em todos os lugares, na faculdade. E como lidar com isso? Eu vou falar propriamente de uma criança de 5 anos, que é o meu filho. Então, no próximo vídeo, vocês assinem o sininho de notificação, assine o canal, gente, é gratuito, e deixe o like. Agora vamos o porquê o TOD não sabe lidar com a palavra não. O TOD transforma a frustração em ataque. TOD, transtorno opositor desafiador. O não para o TOD
não soa tão parecido 100% com o TDAH. O TOD ele transforma a palavra não em uma frustração e em um ataque. Faz o cérebro interpretar limites como injustiça, perda de controle e ameaça. O TOD ele enxerga dessa maneira a palavra não. Ele sente quando a gente fala não pode, como se a gente estivesse desafiando ele, como se a gente estivesse cometendo uma injustiça, como se ele estivesse perdendo o controle da situação. Então o não vira tentando, então o não entra num combate. Eu preciso reagir. Por isso surge no TDAH os gritos, as discussões, a agressividade, os desafios diretos. Ele se sente desafiado e eles gritam, eles discutem. E muitas das vezes eles passam por uma agressividade não porque eles querem, mas é porque eles se sentem desafiados. Não é uma escolha, é um impulso emocional fora do controle. O não por TDAH é um impulso emocional fora do controle. Como lidar com isso? Porque muitas das vezes a gente tem que dizer não para a criança, não pode. Filho, você não pode fazer aquilo. Tá errado, filho. Não, vem cá. Vamos fazer esses... Mesmo assim, ele se sente injustiçado e como se eles estivessem fora do controle. Eles se sentem ameaçados o tempo todo, simplesmente quando eles são contrariados. O TOD ele tem esse transtorno, ele faz essa frustração, exatamente porque é o transtorno opositor desafiador. Eles nos desafiam o tempo todo. E quando eles são desafiados, entre aspas, com a palavra não, eles entram num impulso emocional fora do controle. Eles são neurologicamente incapazes de lidar com a frustração. O não para eles é como um choque elétrico emocional. Como lidar com isso, gente? Como lidar com a criança que está neurologicamente incapaz de lidar com a frustração? Já que vivemos num mundo cheio de frustrações, conquistas, percas, ganhos, percas, sim e não. Como saber lidar com uma criança de 5 anos com TDAH e TOD? Como lidar com um adolescente e como lidar com um adulto? É muito difícil. Não é uma missão fácil. Muitas das vezes eu tenho que dizer não para o Pedro, às vezes por algo. Não, filho, não mexe aí. Isso daí para ele já entra o TOD já nas agressividades, nos gritos. Como lidar? Eu vou dizer para vocês, mamãe, papai, vovô, titia, professor, professora, que muitas das vezes eu me senti perdida. Se eu me sinto até hoje, sim. Eu me sinto muitas das vezes perdida até hoje quando eu tenho que dizer o não. E muitas das vezes, sempre a gente tem que dizer o não. Porque a criança não pode fazer tudo o que quer, na hora que quer e da maneira que quer. Crianças, adultos, nós temos que ter limites. Afinal de contas, a gente temos que preparar os nossos filhos para batalhas lá fora. Porque eles são pequenininhos, beleza. E amanhã? Como será esse adulto com TDAH e TOD? Como será esse adolescente na escola? Então hoje nós temos a missão de trabalhar que não é desafiar eles a quando nós dizemos não. Que não é fazer com que eles sejam ameaçados. Então, no próximo vídeo, eu gostaria que vocês seguissem a gente, se inscrevam no canal, aperte o sininho. E no próximo vídeo eu vou estar dizendo para vocês, na vida, no dia a dia, na vida real, como que é, como fazer, o que fazer, quando fazer e o que não fazer. Segue a gente para os próximos vídeos e que Deus nos abençoe nessa nova missão, nessa missão que nos foi dada como Mãe Teia, como Pai Teia, como TDAH, TOD e tantos outros transtornos que muitas crianças passam no dia a dia. Até o próximo vídeo.